Oi, pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Gente, eu achava que era brincadeira quando o povo falava que quando começa a gravar um vídeo aparece barulho de Nárnia. Oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu voltei hoje para fazer o segundo vídeo, né, falando sobre meu testemunho com a minha fé e a medicina, que são duas coisas que se interligam muito na minha vida. E eu espero que esse vídeo sirva para edificar alguém, para trazer uma palavra de esperança, para tocar no coração de alguém mesmo. Vou começar contando um pouco da minha conversão. Eu me converti de verdade em 2020. Por que eu digo de verdade? Antes de 2020 eu já era cristã, mas observando hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que eu não era uma cristã verdadeiramente entregue à palavra de Deus, ao evangelho. Eu acredito que era um cristianismo muito jogado. E hoje eu vejo como faz diferença o cristianismo quando você se entrega, se derrama de verdade. E eu vou contar um pouco sobre isso. Como é que aconteceu, né, essa minha conversão? A minha começou com questões da escola mesmo. Por quê? Quando eu entrei no ensino médio, eu me deparei com muita coisa que eu nunca tinha vivenciado antes. E isso acontece com muita gente na faculdade. Hoje eu vejo isso. Já aconteceu comigo no ensino médio e eu vejo o cuidado de Deus até aí para me dar um testemunho antes mesmo de eu chegar na faculdade. Me deparei com muitas ideologias, muitos professores ateus de religiões de matriz africana, agnósticos. Parece que veio para me fazer pensar mesmo. E aí, esses professores, ao contrário do ensino fundamental, eles colocavam muito a visão deles de mundo pra gente na sala de aula. E eu só percebo isso hoje. Às vezes é implícito, às vezes nem eles mesmos devem perceber, até porque é errado, né? Você passar sua ideologia dentro de sala de aula. Eu não sabia muito bem como eu saía daquilo, daquelas dúvidas, porque os professores iam falando, iam colocando expondo as opiniões deles, e eu ia ficando com dúvida, com dúvida. Eu peguei aquilo ali como se fosse uma verdade indiscutível. Olhando pra trás, eu vejo que não era aquela verdade. É porque também, quando a gente é adolescente, a gente coloca tudo com intensidade muito maior do que precisa. E eu sempre escutei muitas pessoas, até aqui de casa eu sou a mais nova, então eu sempre ouvi muito o que as pessoas me falavam sobre visão de vida, visão de mundo e tal. E esses professores me falando, como eu os via como uma figura de respeito, eu pegava muito o que eles falavam pra mim. Eu tinha também uma professora de filosofia que ela passou muito sobre o período de Agostinho, Tomás de Aquino. Foi nesse período também que eu peguei pra estudar que a filosofia, o cristianismo, eles nem sempre estão em oposição, né? Então, nessa época eu já queria medicina, mas com essas dúvidas tão fortes, eu não conseguia ir pra frente, gente, com nada. Era muito difícil. Aquela angústia existencial, sabe? Então, a vida não tem propósito nenhum. A gente existe só por existir, não existe sentido. Só a gente nascendo e morrendo num ciclo sem fim. E isso me deixava muito angustiada, muito triste. Porque pra mim a vida só fazia sentido com um Deus e não faz mais sentido. Era muito isso. E o que aconteceu, né? Eu sempre fui muito curiosa, gente. Tanto é que as minhas matérias preferidas da escola sempre foram as matérias que falavam muito sobre o mundo, a função das coisas na sociedade, organicamente também. Então eu sempre gostei muito as minhas matérias preferidas, ciências e depois em história. Até hoje eu gosto muito de todas essas áreas aí. E aí eu fui pesquisar, gente. Antes eu via muita coisa contra. Eu cheguei a pensar que eu já tinha me tornado uma ateia de tanta coisa que eu tava vendo e nada refutava, sabe? Os pensamentos ateus que eu tava tendo, nada conseguia, tipo, me provar o contrário. Mas porque eu só tava vendo um lado, eu só tava pesquisando um lado. Eu comecei a pesquisar sobre o outro lado da moeda. Como? Minha irmã, minha família, na verdade, sempre foi cristã também. Minha mãe, ela já foi católica, mas agora é evangélica, né? E minhas irmãs também, elas já cresceram com essa transição, também se tornaram evangélicas. Nessa questão de dúvida, crise existencial e tal, minhas irmãs, minha mãe foram um apoio muito grande pra mim. Dentro do carro mesmo, às vezes a gente conversando, indo pra algum lugar, eu pegava e jogava um monte de questões nelas, nas minhas duas irmãs, e elas me rebatendo, porque uma irmã minha é dentista, né? Ela também lidou muito durante a faculdade dela, durante a vida dela com essas questões de ciências e fé e tal, mas ela nunca teve essa
contradição tão grande que eu tive, porque ela sempre viu muito Deus na ciência. A minha irmã mais velha fez um estudo bíblico aprofundado, então ela conseguiu me explicar muita coisa teologicamente, sabe? Coisas que eu não via sentido. E, sabe, depois dessas coisas que elas foram me falando, eu fui ficando com sede de procurar, de saber mais e tal. E eu fui atrás na internet mesmo, conteúdo que me falasse mais sobre isso, sabe? Sobre esse Deus que consegue mesclar, que consegue fundir ciência, fé, religião, ideologia de vida e tudo mais, porque era um Deus que eu queria muito conhecer de verdade, sabe? Não só superficialmente igual eu tava antes, mas eu queria conhecê-lo de verdade, profundamente. E aí eu fui atrás na internet de material, de teses, até pastores que são doutores, que são mestres em teologia, que também já trabalharam com alguma parte das ciências. Foi até aí que eu conheci o Adalto Lourenço, eu acho que é assim o nome dele. É um cientista que também, eu não sei se ele é pastor, mas eu sei que ele é cristão. Ele me ajudou a solucionar muitas questões que eu tinha sobre a própria fé em contradição à ciência. Também o Rodrigo Silva, de arqueologia e história, né? São duas áreas que eu gosto muito. A partir deles veio um leque de pessoas, de cientistas que são cristãos, sabe? Acreditam no cristianismo e embasam aquilo em ciência e tem essa mescla, sabe? Se Deus é o criador poderoso de todas as coisas, ele também é o criador da ciência, que deixou a ciência aqui para nós estudarmos. Ele é o dono de toda a sabedoria. Então eu comecei a ver o lado cristão e, gente, tudo encaixou para mim, sabe? Eu pesquisando sobre essas questões teologicamente, eu cheguei à conclusão de que só tem uma possibilidade: Deus existe. E uma coisa não tem que ser contrária à outra, sabe? Porque Deus, ele é poderoso e capaz o suficiente de juntar as duas coisas. E existem várias correntes, várias ramificações da ciência que defendem o cristianismo, defendem a existência de um criador. Indo atrás, eu vi que os meus professores não eram aqueles que tinham a última palavra, sabe? Eu vi que existem várias e ao longo de toda a história da humanidade sempre tiveram debates sobre esse tema. E você tem que, em cima desses debates, sob o conhecimento desses debates, escolher qual é o caminho que você acha que tem mais lógica. E para mim, com a pesquisa que eu fiz, eu fui atrás de pesquisar, de conhecer os pontos em que eu achava que tinha oposição entre as duas coisas. Na verdade, nem em todas essas vertentes científicas tem essa oposição. Às vezes foi só a vertente que o professor da escola me mostrou. E, gente, eu vi uma frase uma vez, que eu até concordo demais com ela, que foi até de um cientista mesmo. Ele fala assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. O nome dele, acho que é Louis Pasteur, alguma coisa assim, gente. E realmente, sabe, às vezes você vê só uma ramificação científica de tal coisa e você não vê todas as outras que existem para contrariar aquela, sabe? A ciência mesmo é feita disso, o método científico é feito disso, e você questionar as suposições que você fez. Então, eu tô aqui também para incentivar as pessoas que estão vendo esse vídeo a ir atrás, sabe? Se você tem dúvida, se você tá com essa crise de fé, você vai poder tirar a sua própria conclusão e não vai ter sido por influência de ninguém, você que vai ter pesquisado. E eu, sinceramente, só consegui chegar à verdade absoluta de que Deus existe. Gente, eu daria minha vida por isso hoje, de tanta certeza que eu tenho. Tô quase terminando de ler a Bíblia toda pela primeira vez, pela vontade, sabe, de conhecer esse Criador, de conhecer esse Pai e esse amigo. Eu queria muito deixar esse recado aqui. Vai atrás, procure, pesquise, busque sabedoria, porque Deus é o dono de toda sabedoria, e eu tenho certeza que você buscando sabedoria, buscando conhecimento, você também vai encontrar o Criador que te ama, que me ama e quer fazer uma transformação na sua vida, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E assistam o próximo vídeo também, a parte 2, para vocês entenderem como eu passei em medicina, como foi que Deus atuou aí nessa parte da minha vida. Então, um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, até mais. Faz tchau. Tchau, galera.